convênio. Olá, meninos. Tudo bom? Quem diria, né? A gente tá vivendo esse momento no último ano de vocês, sendo que a gente tá junto desde o primeiro ano, desde que vocês eram piquetucho lá no primeiro ano, mas infelizmente a gente tá nesse momento e eu imagino como deve estar a cabeça de vocês nesse momento, dessas incertezas, dessas crises que a gente está tendo. Então, eu só tenho que dizer para vocês é o seguinte: vai passar, cara. Tem calma, não te agonia, porque isso não é culpa tua. E eu sei que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, assim como a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode para ajudar vocês nesse momento. Então, mesmo que seja difícil, se mantenham firmes, foquem em uma coisa: terminar a escola. Termina o terceiro ano. Depois, o que vir, você luta para conquistar. Vamos vencer uma etapa de cada vez. A tua etapa agora, neste exato momento, não é só passar, não é passar no vestibular. A tua etapa agora é terminar o terceiro ano. Porque esse ano realmente é um ano muito difícil, é um ano difícil para todo mundo. E eu sei que para quem é estudante, vestibular tá um ano em dobro de pior. Na verdade é isso, tá um ano em dobro de pior. Então, bora um passo de cada vez, beleza? Então agora a gente está voltando para esse retorno às aulas, a gente está começando de novo, tentando fazer o melhor possível. Percebam agora que nós temos um quadro, né, para facilitar ainda mais as nossas aulas. Eu estou tentando fazer o melhor possível para ajudar vocês. Então, bora lá. No teu primeiro e no teu segundo ano, tu percebeste que no primeiro ano tu estuda só química inorgânica, que é aquela parte realmente chata da química, em que tu tem que aprender a formar substância inorgânica, tu aprende a ligação dela, tu aprende a geometria, tu aprende as funções inorgânicas. É uma partezinha um tanto quanto chatinha para te aprender. No segundo ano tu vais aprender química orgânica. Química orgânica, carbono é lindo. Tu vais aprender as cadeias carbônicas. E eu sempre digo que quando você sabe o básico da química orgânica, o que vem depois é um complemento. É para te saber de onde vêm as coisas. Então lá no teu segundo ano tu aprendestes a classificar cadeias, a dar nome para elas, a identificar as funções. No terceiro ano foi um reforço. Foi lá, quando a gente estava tendo aula presencial, que a gente viu aquele flashback das funções e que nós estudamos isomeria, também vale ressaltar. Então, quando a gente estava estudando as isomerias, você sabe que nós temos 3 tipos de isomeria. A isomeria plana, que é aquela isomeria em que nós temos a comparação de 2 moléculas diferentes, mas que vão ter a mesma fórmula molecular. Cuidado, tá? A fórmula molecular é diferente de fórmula estrutural, tá bom? Na isomeria geométrica, é quando você tem uma única molécula, seja ela um alceno de cadeia aberta ou um ciclo alcano, em que ele vai ter que obedecer a regra dos ligantes. O R1 é diferente do R2, o R3 é diferente do R4. E lá você percebe que tanto na isomeria plana quanto na isomeria geométrica você vai ter alteração de pontos de fusão e ebulição, você vai ter alteração da estabilidade, você vai ter a alteração da solubilidade. Aí vem quem? A isomeria óptica, em que os isômeros da isomeria óptica, que é o levógero e o destrógero, eles têm as mesmas propriedades físicas e químicas, mas eles vão ter comportamentos diferentes no teu organismo ou num determinado medicamento. E essa isomeria óptica, ela se torna importante por causa do caso da talidomida, que era aquele remédio para enjoo, que combatia o enjoo da mulher, mas causava mutação no bebê dela. E como é que a gente vai reconhecer quando você tem o carbono quiral, o carbono assimétrico, que é aquele carbono com 4 ligantes diferentes? Então, ao longo dessa estrada, você aprendeu muita coisa de química orgânica. E agora a gente vai chegar na última parte dela, que são as reações orgânicas. Galera, o que é uma reação orgânica? A reação orgânica, ela vai te falar da onde veio as funções, aquelas que vocês aprenderam lá no teu segundo ano. O álcool,
o nitrocomposto, um éter, um éster, um ácido, uma amina e assim sucessivamente. Então, não se agonie. As reações orgânicas nada é nada menos do que você saber da onde veio as coisas que você aprendeu até agora. Então, ela é um tipo de conteúdo, que é a última parte da química orgânica, ela é um tipo de conteúdo em que tu vais aprender como fazer. E veja bem, lá no teu conteúdo, seja para aqueles que vão fazer as universidades públicas, que realmente pretendem cursar as universidades públicas, o EP Federal, e para aqueles que querem fazer o CESUPA, que também é uma faculdade muito boa, as provas, tanto do CESUPA, principalmente ela, quanto do Enem, elas irão preservar que você consiga identificar, diferenciar uma reação da outra. Então, eu vou te mostrar como é que a gente faz uma reação, mas é de suma importância que você saiba diferenciar uma reação da outra, beleza? Então, olha lá. A primeira reação que a gente vai aprender é a reação de substituição. Galera, o nome já diz, substituição, vem de substituir. Você vai substituir alguma coisa. E quem é essa coisa? É aí que tá. Essas reações de substituições é porque você vai ter a substituição do átomo de hidrogênio. Então, você vai ter uma cadeia orgânica e nessa cadeia orgânica, um átomo de hidrogênio vai ser substituído por uma outra coisa. E é essa outra coisa que vai dar origem aos tipos de reação de substituição. A primeira coisa que tem que saber é onde ela vai acontecer. Então, as reações orgânicas, você vai diferenciar elas sabendo onde elas irão ocorrer. Então, veja bem. Quando você tem reação de substituição, que é a substituição do átomo de hidrogênio, ela vai ocorrer aonde? Nos alcanos e no meu benzeno. Então, sempre que você tiver um alcano e um benzeno, eles estarão sujeitos a sofrer as reações de substituição. Eles irão perder quem? Um átomo de hidrogênio para a entrada de uma outra coisa. Por isso que o nome vem de substituição. Agora, o seguinte, Bárbara, como eu vou saber de qual hidrogênio eu tenho que tirar? De qual carbono, na verdade, eu tenho que tirar? Aqui, ó. Isso, criança. Preferência. O que é essa preferência? É a preferência da saída do meu átomo de hidrogênio. Então, você não vai tirar átomo de hidrogênio de qualquer lugar, senão vira bagunça. Você tem que seguir uma regra. E qual é essa regra? Primeira coisa, você precisa ter um alcano, você precisa ter um benzeno. Começa por aí. Ou um alcano ou um benzeno. Depois que você localiza, que você identifica isso, você vai analisar a cadeia. Então, a preferência para a saída de hidrogênio, quem tem preferência maior serão os meus carbonos terciários. Então, se você tiver uma cadeia alcano, vamos frisar no alcano, se você tiver um alcano e a cadeia dele apresentar um carbono terciário, é de lá que você vai tirar o hidrogênio. É daquele carbono terciário que o hidrogênio vai sair para entrar uma outra coisa. Se não apresentar carbono terciário, quem vai ter preferência é um carbono secundário. Então, é de lá que você vai tirar. E se não tiver nem terciário nem secundário, você vai tirar o carbono primário. Opa, erro de digitação aqui, tá? É carbono primário. Ou seja, metano e etano é onde você vai ter carbono primário para você ter preferência para a saída de hidrogênio. Então, os alcanos, nós sabemos que os alcanos geralmente são alcanos ramificados e esses alcanos ramificados têm muitos carbonos terciários.
Mas, Bárbara, e o carbono quaternário? Por que ele não está nessa fila? Porque carbono quaternário não tem hidrogênio, galera. Se ele não tem hidrogênio, não é possível que ele sofra uma reação de substituição. Então, é por isso que na substituição é o carbono terciário, o carbono primário e o carbono secundário. Troquei as ordens, tá? Sorry. Mas agora sim, a gente vai ver os tipos de reação de substituição. Deixa eu me apagar aqui rapidinho para a gente ver quem são elas. Galera, nessas reações, a gente vai aprender sobre dois caras muito importantes, que é o Fidel Crafts. Fidel e Crafts, não Fidel Crafts, como a gente torna a dizer. Fidel e Crafts era um professor e um aluno que frisaram seus estudos nas reações de substituição do benzeno. Então, é nesse cara aqui, é nesse tipo de reação que a gente vai estudar eles. Então, a gente vai estudar um tipo primeiro. Nós vamos estudar só um tipo hoje. Um tipo de reação de substituição. Nós vamos estudar de forma gradativa. Por que gradativa? Porque se eu for muito rápido nas videoaulas com vocês, tu vais ficar perdido e a minha intenção não é essa. Então, a gente vai ver um tipo de reação de substituição hoje. Nós vamos fazer um exercício dessa reação para só depois a gente ver as outras, beleza? Então, a reação que nós vamos ver, o tipo de reação, é a reação de halogenação. Opa. A reação de halogenação, o nome já diz, vem de halogênio. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Ah, Bárbara, vai entrar os 4 átomos aqui? Não, claro que não. Por quê? Porque numa reação, gente, a gente tem que frisar o tipo de átomo que nós vamos trabalhar. Quando você vai trabalhar com halogenação, os 2 átomos que vão participar, que são mais promissores nesse tipo de reação, são esses gases aqui. O gás cloro e o gás bromo. O iodo pode aparecer numa eventual questão? Pode. O flúor pode? Pode, mas não é recorrente. Por quê? Porque o flúor, gente, ele é muito reativo. O flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Então, a reatividade dele é muito alta. E o iodo, ele já tem uma baixa reatividade, então ele demora muito para reagir com o composto orgânico. É por isso que os melhores gases para esse tipo de reação é o gás cloro e o gás bromo. São os 2 gases que mais vão aparecer nessas reações. Vale ressaltar, reação de substituição é um alcano ou um benzeno. Se você encontra um alcano reagindo com um desses caras aqui, você vai ter uma reação de substituição por halogenação. Então, é importante que você saiba esses nomes, tá? A halogenação vem de halogênios. Então, bora colocar aqui como é que vai vir. Vai vir o seguinte. É muito comum, quando a gente vai trabalhar com reações, a gente observar a seta, a gente tem uns detalhes que é importante a gente saber o que eles significam. Então, veja bem. Esse aqui é a estrutura mais comum de vir nas questões que envolvam reações orgânicas. Então, aqui eu tenho um composto orgânico. Em cima eu tenho o meu segundo reagente, é o segundo reagente que vai me dizer o tipo da reação de substituição que eu estou trabalhando. E aí embaixo eu tenho uns carinhas que nós chamamos de catalisadores. Então, as reações de substituição, por acontecerem em alcanos, que são substâncias muito estáveis e elas têm uma certa dificuldade para reagir, elas precisam de um catalisador.
E é importante lembrar, gente, um catalisador, ele vai o quê? Ele vai acelerar uma reação. Ele não participa da reação. Ele acelera ela e é recuperado lá no final. Então, cuidado quando a gente fala de catalisador, tá? Quem são os catalisadores mais comuns de aparecer em reações? O níquel e a platina. São dois catalisadores muito comuns em reações orgânicas. Esse símbolozinho delta aqui representa calor. Então, as reações também precisam de calor. Então, ele pode, às vezes, aparecer, como ele também pode não aparecer. Depende muito do tipo da reação que tu vai trabalhar. Geralmente, ele aparece, mas depende. O níquel vai sempre aparecer. Então, olha lá. Aqui, você tem um composto orgânico básico, eu estou te dando a estrutura. Mas é muito importante, criança, que você estude nomenclatura. Galera, vou te dar uma dica. Se tu quer se sair bem na prova do Enem, química orgânica, nomenclatura é a parte mais importante. Professora, eu não sei nomenclatura. Estuda. Professora, eu não aprendi isomeria. Não tem problema. Professora, eu não aprendi reações. Não tem problema. O importante é que tu saiba a nomenclatura e a teoria. Por que a teoria, gente? Porque essa teoria aqui, ela é importante para ti. Quanto mais teoria você souber, melhor. O que eu vou fazer aqui agora, neste exato momento, é para te mostrar como é que vai funcionar o mecanismo de reação. Mas se você não aprender mecanismo, calma, não precisa se desesperar. O que é importante você saber aqui? É você saber que quando você tem um alcano, que é um composto orgânico, que só está fazendo ligações simples, é saturado, e está reagindo com um halogênio, você vai ter uma reação de substituição por halogenação. É isso que as questões vão te cobrar. Dificilmente uma questão de vestibular vai te cobrar o nome de um produto. Pode acontecer? Pode acontecer. É difícil acontecer? É difícil acontecer. Então, não estou dizendo para você relaxar de vez, não. Continua estudando, mas se você não conseguir aprender a tempo para a prova, não precisa se desesperar, tá bom? É isso que eu estou dizendo, não precisa se desesperar, porque a prova cobra muita teoria, beleza? Mecanismo. O que é que você vai identificar aqui primeiro? Os tipos de carbono. Então, eu já vou colocar para você o seguinte, o nome dessa cadeia. O nome dessa cadeia é o metilpropano. Ela é o metilpropano. Ah, não precisa colocar o 2? Não precisa colocar o 2. Nesse caso aqui, ele é facultativo, porque se a cadeia principal tem 3 carbonos, consequentemente, a ramificação sempre vai dar no carbono 2. Bora identificar os tipos de carbonos que nós vamos ter aqui. Então, aqui eu tenho um carbono, deixa eu botar a cor aqui. Aqui eu tenho o carbono primário. Eu tenho 3 carbonos primários. O carbono do meio, ele é um carbono terciário. Então, nesse metilpropano, eu tenho um carbono terciário e 3 carbonos primários. O metilpropano está reagindo com o meu átomo, com o meu gás cloro, não é meu átomo de cloro, é meu gás cloro. E eu quero saber como vai ser o nome do meu produto desta reação de substituição. Como eu vou saber isso? Se eu tenho 3 carbonos primários e um terciário, e é uma reação de substituição, quem eu vou substituir? Eu vou substituir meu átomo de hidrogênio. Qual átomo de hidrogênio eu vou substituir? Eu vou lembrar lá da minha preferência. Quem é que tem preferência nessa substituição? São os carbonos terciários. Ou seja, o hidrogênio que vai sair é do carbono terciário. Ele capa o gato. Ele sai. Quando ele sai, o que é que vai acontecer? Você vai repetir a cadeia, você vai repetir essa cadeia. Mas quando você repetir ela,
você vai repetir dessa forma aqui. CH3, carbono, CH3 e o meu CH3. Você não coloca mais o hidrogênio. Por que você não coloca mais o hidrogênio? Porque o hidrogênio ele sai. Ele saiu. Tchum. Ele saiu. Ele saiu do carbono terciário. Então, quando você vai repetir a cadeia, você vai escrever a mesma cadeia, você não muda a quantidade de carbonos, você vai repetir a mesma quantidade, mas você não vai mais colocar o hidrogênio do carbono que foi necessário a substituição. Então, se esse carbono aqui é terciário, é ele que vai perder o meu hidrogênio para que entre uma outra coisa. Então, esse hidrogênio sai. Tá aqui ele, ó. Tá aqui a gata. Ele saiu. Quando acontece isso, observe. Esse carbono aqui agora, ele tá fazendo quantas ligações? Uma, duas, três. Quantas ligações um carbono tem que fazer? 4. Por que ele não está mais fazendo 4 ligações aqui? Porque ele perdeu o hidrogênio. Se ele não está mais fazendo 4 ligações, ele fica com o que nós chamamos de valência livre. Ele precisa fazer mais uma ligação para que ele complete quantas ligações? 4, para que ele se torne estável. Então, o que vai acontecer? Quando o hidrogênio saiu, esse cloro aqui não está de enfeite. Esse cloro aqui vai entrar na minha cadeia. Só que quantos átomos de cloro eu tenho? 2 átomos de cloro. Quantas ligações o meu carbono precisa fazer? Uma ligação. Ou seja, se ele precisa fazer uma ligação, eu só preciso de quantos átomos desse gás cloro? De um átomo. Então, o que vai acontecer aqui? O gás cloro é formado por uma ligação covalente, então é a união de 2 átomos de cloro. Coloquei aqui cloro mais cloro. Vai acontecer uma quebra dessa ligação covalente. Acontece também uma quebra de ligação covalente no meu gás cloro. Ao mesmo tempo que aconteceu uma quebra de ligação entre o meu carbono e o meu hidrogênio, vai acontecer também uma quebra de ligação dos meus átomos de cloro. Por que acontece essa quebra, gente? Para que eu possa ter o quê? A separação desses cloros. Porque a minha cadeia carbônica, o meu produto aqui, ele só precisa de 1 átomo de cloro, ele não precisa de 2. Então, eu preciso separar. O que vai acontecer? Quando acontece essa separação aqui, um cloro, ele entra na cadeia carbônica. E quando ele vai entrar, ele vai formar essa ligação aqui, ó. Ele entrou. Então, um desses aqui, olha, já entrou aonde? Na cadeia carbônica, para completar as 4 ligações do meu carbono. Sobrou esse hidrogênio aqui, que estava ligado com esse carbono. Sobrou o outro átomo de cloro, que estava ligado com o meu outro cloro para formar esse gás. Esse cloro com esse hidrogênio, eles vão se unir. Esse hidrogênio vai se unir com esse outro átomo de cloro para formar o meu segundo produto,
o HCl. Bárbara, isso é muito difícil. Não, não é. É por isso que eu te oriento a assistir essa aula pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para que você saiba de onde saiu as coisas. Então, aqui no último resumo, o carbono terciário perde o hidrogênio sai. Quando ele sai, quando eu vou repetir o meu produto, eu repito ele sem o meu hidrogênio. O átomo de cloro sofre uma quebra de ligação, porque a cadeia carbônica só precisa de um cloro e não de 2. Um cloro entrou na cadeia carbônica e o outro cloro que sobrou, ele se uniu com o meu hidrogênio que saiu. Quando eu tenho a formação do meu produto, como vai ser o nome do meu produto? Como não dá para escrever, eu vou falar. O nome do meu produto, da reação do metilpropano com o meu gás cloro, através da reação de substituição de halogenação, será 2-cloro, 2-metilpropano. A estrutura da cadeia, gente, não vai mudar. Nunca vai mudar numa reação de substituição. Não muda. O que vai mudar? Esses hidrogênios. Então, sempre vai ter a saída de um hidrogênio para a entrada de uma outra coisa. Nesse caso aqui, foi a entrada de um halogênio. Por isso que o nome é reação de halogenação. Galera, não se afobem, tá? Isso é um pouco chato, realmente. Mas o que é importante que você perceba aqui? Que é através de uma reação de substituição que você tem a formação das funções aletos, dos aletos orgânicos. Então, os aletos orgânicos, eles são provenientes, eles são obtidos através de uma reação de substituição de alcanos. Certo? Beleza. Então, eu espero que tenha ficado claro, uma linguagem bem clara, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Esse conteúdo. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar as reações de nitração e sulfonação, beleza? Então aqui fica o meu abraço, sejam bem-vindos de volta, tá? Espero estar com vocês em breve. Então, um beijão para vocês e tchau, tchau, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem que a gente discute as questões, tá bom? Tchau. Não acredito.